Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do projeto de extensão online Contribuições da Psicolinguística e da Neurociência da Linguagem no ensino e aprendizagem de língua materna em língua estrangeira. Este projeto de extensão está sendo oferecido pela Universidade Federal do Acre e coordenado por mim, a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves. Eu sou professora de Linguística da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, e na tarde de hoje nós vamos ter o grande prazer e a honra de ouvir a professora doutora Marileia Silva dos Reis. Seja muito bem-vinda, professora Marileia. A professora doutora Marileia Silva dos Reis cursou mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Nos últimos 10 anos, ela atuou na Universidade Federal de Sergipe, na graduação e nos mestrados acadêmico e profissional em letras e na coordenação institucional do projeto da professora doutora emérita Leonor Sclier Cabral, que todos nós conhecemos muito bem. O nome do projeto é Alfabetização com base na neurociência em Lagarto, Sergipe. A professora doutora Marileia integra o grupo de estudos da professora emérita desde o final dos anos 90. Em março deste ano, a professora doutora Marileia foi redistribuída para a Universidade da Integração Latino-Americana, UNILA, onde atualmente é professora do curso de Letras Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras. Ela possui pós-doutorado voltado ao ensino e aprendizagem iniciais da leitura e escrita em 2008, sob a supervisão da professora doutora emérita Leonor Sclier Cabral, na UFSC, e mais um pós-doutorado em 2017, sob a supervisão da professora doutora Maria Marta Furlanito, na Unisul. A professora doutora Marileia tem experiência na formação de professores e no ensino de leitura e escrita para o letramento e cidadania nos seus aspectos sociocognitivos, com base na psicolinguística, e sociofuncionais, com base na sociolinguística, com aplicação ao ensino de língua portuguesa, à pesquisa e à extensão. Ela publicou dezenas de artigos, capítulos de livros e livros ao longo de seus quase 30 anos de experiência como professora e pesquisadora. Professora Marileia, a senhora pode dar início à sua palestra, a palavra é toda sua. Então, esse meu início de fala, de conversa, ele trata de ele remete-se ao capítulo 5 do livro Estudos Linguísticos e Literários, numa edição comemorativa dos 10 anos de pós-graduação em letras da Universidade Federal em Sergipe, de 2018. Então, nesses meus 30, 40 minutos de apresentação, eu dividi a minha fala em 3 partes. Alfabetização em Sergipe, o desempenho em leitura, fundamentos da neurociência e das ciências da linguagem para a alfabetização. Eu vou trazer aqui os subsídios dos aportes da neurociência que fizeram com que nós nos apoiássemos para analisarmos o livro didático Porta Aberta do primeiro ano, que comumente é adotado no estado de Sergipe. E depois, as considerações finais. Então, nessa primeira parte, vamos ver como é que está a alfabetização em Sergipe. Esse barema, esse quadro, ele integra o relatório da ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização de provas que foram aplicadas em novembro de 2016, e o relatório foi divulgado no final de 2017. Esses relatórios estão disponíveis no Google, são disponibilizados pelo INEP. Como é que é feito esse relatório que avalia proficiência em leitura? Então, primeiro, vamos olhar aqui no meu lado direito da tela, o grau de suficiência e de insuficiência. Então, na verdade, são 2 graus subdivididos em 2 níveis cada um. É considerado um grau insuficiente o nível 1, que é elementar, que é a criança que não se alfabetizou, e o nível 2, que ele é básico. É quando a criança terminou o 3º ano, a provinha da ANA era aplicada no final do 3º ano, quando a criança ia para o 4º ano. Esse nível básico é assim, aquela criança que consegue
ler, decodificar sílabas menos complexas, consoante vogal, algumas sílabas ela consegue, outras não. Então, fica no nível da insuficiência. E o suficiente, níveis 3 e 4 é o nível adequado e o desejável. Então, essa pequena análise aqui que a gente vai fazer é o grau de insuficiência e suficiência na proficiência em leitura de crianças que estão ingressando no 4º ano das escolas públicas em Sergipe. Em resumo, nós vamos fazer essa leitura. Sergipe teve no grau de insuficiência, né, níveis 1 e 2, 80% das crianças que estão ingressando aqui o dado é de 2016, né, e a Ana foi até 2018, que estão ingressando no 4º ano, a cada 10 crianças, 8 não sabem ler com suficiência, né, metade desse, a cada 10, 8 não lê com suficiência. Dessas 8, 4 não lê literalmente. E temos o índice apenas de 20%. Isso é um dado muito agravante. Nós temos lá o nosso mestrado acadêmico, o nosso mestrado profissional. Especificamente no mestrado profissional, a partir de 2013, que foi implantado em Itabaiana, na capital, em Aracaju, temos 2 mestrados profissionais lá. Então, o que a gente ouve realmente em sala de aula, para esses professores que estão trabalhando do 6º ao 9º ano, é que a cada ano, o número de alunos no 6º ano que não leem está cada vez maior. Então, é um dado realmente alarmante. Mas, pensando no Brasil como um todo, se pegarmos os 3 estados com melhor desempenho, que foram Minas, Ceará e Santa Catarina, que eles tiveram um grau de insuficiência, né, inferior a 50%, né, 35 a 45 de insuficiência, ou seja, a cada 10 crianças nesses estados melhor pontuados, a cada 10 crianças, 3 a quase 5 crianças também não estão lendo de modo suficiente. Então, não há nenhum mérito de olhar para esses dados, mesmo nos estados melhores ranqueados. E aí eu trouxe o Acre, né, para nós nos situarmos hoje. O Acre, ele faz o reverso da suficiência nesses 3 estados, Minas, Ceará e Santa Catarina. Está ali meio equilibrado. No Acre, 5% das crianças que vão para o 4º ano, elas vão para o 4º ano com nível insuficiente em leitura. E nos estados mais desenvolvidos, 45% vão. Então, o Acre está ali meio no equilíbrio, mas como estou falando, né, um índice de apenas 40% de crianças nas melhores pontuações leem de modo eficiente, é ainda um índice muito baixo. E nós sabemos aqui no Brasil que os professores alfabetizadores, geralmente eles incumbem a tarefa da alfabetização no 1º ano. Aí quando esse número alto de alunos que não estão sabendo ler chegam no 4º ano, o professor do 4º ano diz, isso não é comigo, eu não sou alfabetizador. E assim vai ficando esse número de analfabetismo funcional, né, e alfabetismo também padrão, analfabetismo padrão e analfabetismo funcional, nesses índices altos. Por fim, estou terminando a primeira parte, né, que a minha fala é breve. O que eu gostaria de resumir na parte 1 é que Sergipe, está aqui no mapa, né, grande, um mapa pequeno, ele ocupou a última posição em proficiência em leitura, dentre as 27 unidades federativas do país, né, na avaliação de 2006, com relatório em 2017. Então, esse é o contexto do estado do Sergipe, quando em 2017,
a professora Leonor começou a implantação do seu projeto na cidade de Lagarto, com apoio, na época, da Secretaria, apoio integral da Secretaria Municipal de Educação e a prefeitura vigente na época, e conseguimos lá, né, nesses 3 anos, avançar. Isso é uma outra história e exige um outro encontro, que a gente prefere que a emérita nos relate. Então, na parte 2, eu vou levantar também de modo breve os fundamentos da neurociência e das ciências da linguagem para a alfabetização, que vão subsidiar a análise do livro didático para esse desempenho tão assustador que vive o estado de Sergipe, e não é diferente em Alagoas, em Roraima e outros estados ali do norte, né? Esse desempenho assim tão desmotivador. Então, qual é o objetivo aqui desta minha fala hoje? Nós não vamos dizer que apenas é por causa do livro didático que esses índices estão tão baixos, mas a gente sabe que é uma soma de tudo isso, é o material didático utilizado, é a desinformação, é a não formação continuada desses professores, a falta de aportes linguísticos na formação desses professores alfabetizadores. Então, é um todo, e hoje nós vamos recortar a parte desse todo. Então, na parte 2, eu vou relevar, vou chamar atenção para alguns pontos de como a ciência vê hoje um bom ensino da leitura e como estão os livros didáticos em Sergipe. Então, a professora Leonor, hoje ela tem 91 anos, né? E tem mais de 70 anos dedicados, né, a essa parte cognitiva, processamento cognitivo, processamento da leitura, da escrita, muito anterior, né, aos neurônios da leitura. E em 2007, Stanislas Dehaene publicou os resultados dos seus experimentos sobre a trajetória neuronal, os novos traçados neuronais, as novas reciclagens que cada neurônio, a reciclagem dos neurônios, que já estavam ali prontinhos para o ensino da leitura. Então, ele publicou esse livro, Os Neurônios da Leitura, como o cérebro explica a nossa capacidade de ler, em 2007. No mesmo ano, a professora começou a tradução, em 2008, ela abriu uma disciplina na pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, e convidou um grupo de ex-alunos, de professores que já integravam, né, esse grupo dela. Eu tive o privilégio de cursar essa disciplina com ela, e o privilégio de ver os olhinhos dela brilharem tanto em sala de aula, que na medida em que ela ia traduzindo o livro do Dehaene, ela trazia para nós em sala de aula para discussão e para corroborar tudo que ela, a maioria, né, das investigações que ela já tinha feito no percurso desse ano. Então, esse Neurônios da Leitura e o ano 2007 e 2008 foi um ano, assim, de divisor. Hoje eu até conversei de manhã com a professora, para que ela avaliasse os slides que eu tinha selecionado e me orientasse em como conduzir essa fala que eu julgo tão importante neste momento. Então, ela fez lembrar, né, que realmente eu trabalhava na época na Unisul, em Tubarão, em Santa Catarina, e a primeira palestra dela para falar dessas grandes novidades, 2007 e 2008, foi no nosso programa de mestrado em Ciências da Linguagem da Unisul naquela época. Então, e o que eu mais tenho alegria deste momento é que, terminada a tradução, cujo livro foi lançado em 2012, com a presença do próprio Dehaene na Federal de Santa Catarina, a professora, ela teve uma iluminação de criar, então, aquilo que a gente chama, né, a pesquisa, quando a pesquisa chega na extensão.
Então, de posse de todos esses aportes, ela começou a criar metodologias para aqueles profissionais que já estariam atuando na sala de aula, que é um material rico, e com certeza nós vamos ter outros momentos para falarmos desse material. Então, aqui foi o dia, professora, que foi em 2012, no dia do lançamento dos neurônios da leitura. Esse livro de Dehaene desvenda toda a mecânica do cérebro leitor. Por detrás de cada leitor se esconde uma intricada mecânica neuronal de muita eficácia e precisão. E aí, eu vou trazer um momento da palestra da professora Leonor de quarta-feira, no dia 30, em que ela traz toda essa neurobiologia dos novos traçados neuronais do cérebro daquele que aprendeu a ler, daquele que está aprendendo e daquele que já tem esse processo concluído. Então, ela trouxe numa das exposições, no hemisfério esquerdo, temos aqui o desenho, né? A metáfora que o Dehaene usa como caixa de letras nesse hemisfério esquerdo. O estímulo visual, né, nós sabemos que a chegada, a recepção primária dos estímulos visuais, eles ficam aqui atrás, na região occipital. Aqui é a recepção primária de todo estímulo visual, verbal, não verbal. E aí, o processamento de quem está aprendendo a ler, essa reciclagem neuronal, se dá da região occipital, que é a recepção aqui visual, e ela se encaminha aqui para o hemisfério esquerdo, na região ventral esquerda, certo? E aí, nessa trajetória da palestra da professora de quarta-feira, Dehaene coloca como caixa de letras, porque eu vou chamar a atenção nesta minha fala hoje para o que é inicialmente observado, ou como é que se dá de modo mais rápido, mais econômico, de menor esforço cognitivo, como é que essa reciclagem neuronal vai se reconstituindo, né, pela letra, que são os traços da letra. Os traços das letras. Aí, no slide 13 da professora Leonor, na quarta-feira, na palestra do dia 30, ela traz 8 traços básicos, e aí eu vou retomá-los para nós entendermos o objetivo desta minha fala hoje. A professora coloca assim: nos primeiros níveis do processamento da linguagem verbal, os paradigmas são fechados à entrada de novas unidades, começando no nível mais baixo, com um número muito pequeno de unidades, apenas 8, os traços que ela traz, aqui exemplificados, unidades exemplificadas com os traços invariantes primários das letras de imprensa no sistema latino. Que seriam esses traços? A reta vertical, a semi-reta, a reta horizontal, semi-reta horizontal, nós vamos ver o círculo, a bengalinha, o semicírculo, a ferradura, a semivogal, o tio e o ponto. Então, a professora falou muito teoricamente e eu vou tentar ilustrar aqui para vocês. Então, vamos para o primeiro traço invariante primário, que de modo tão didático, a professora Leonor organizou para nós. Então, a reta, né, aqui o ponto, essa reta à esquerda preta, ela pode se posicionar verticalmente inclinada, que vai me dar a letra V, maiúscula e minúscula. Essa reta inclinada fica dentro da letra M, com 2 retas sem inclinação à direita e à esquerda. Na letra N, nós temos essa reta inclinadas e 2 não inclinadas, e assim vai. Na letra B, ali embaixo, uma reta inclinada com 2 semicírculos ligados a ela. Então, o traço da reta é bem visível, que são pelas unidades menores que se dá o processamento inicial
da aprendizagem inicial da leitura. A professora traz como segundo traço o círculo, dessas letras que tem a letra O, e a tal da bengalinha ali, né? Que é uma reta, uma semi-reta, né? Porque ela não vai até o final da linha lá superior. É uma semi-reta com uma inclinação, ou à direita ou à esquerda, de acordo com a posição. Ó, no M minúsculo, nós temos duas bengalinhas, no N, uma. Na letra U, nós temos uma bengalinha de ponta cabeça. Na letra J, essa bengalinha fica virada na parte inferior para o lado esquerdo. Na letra F, a bengalinha vai lá para a parte superior. Então, esse é um traço invariante. Os semicírculos fixados a uma reta, na letra à direita da reta, a letra B, à esquerda da reta, né? Temos aqui 4 traços. Temos essa letra U, é a U, que é tipo... é um semi-oval, né? Quase uma ferradura, que é essa curvatura que a gente tem para representar, são duas retas que se unem embaixo nessa curvatura, sozinha ela constitui um traço invariante. Temos essa ferradura que vai fechar ali na letra D, uma reta vertical com uma ferradura que se une a ela. Temos o til, né, em vogais, fonemas vocálicos, e esse pontinho da letra I e da letra J. Então, a professora, ela otimizou isso nessa didatização desses 8 traços invariantes. Aí, eu vou passar aqui um videozinho bem curto, né, de 30 segundos. As imagens a seguir foi a minha aluna Ravi, da Unila, que fez para mim, agradeço muito esse carinho dela. As imagens a seguir ilustram possíveis combinações entre os traços invariantes das letras. Né? Como nós vimos aqui, a letra M, são duas retas inclinadas, apoiadas nessas retas verticais sem inclinação. Então, vamos observar aqui como é que se dá tanta junção e tanta união, né, tanta combinação de retas com semicírculos. A letra P, né, tá passando aí. Ó, essas semi-retas da letra F, da letra E, da letra L. A letra D, mais uma vez. Então, o vídeo, essa ilustração é isso daí, a soma de combinações. E tem muito mais, né? Eu só trouxe essa para ilustrarmos, né? Aqui uma a uma. A reta com semicírculos, reta com semi-retas, com inclinações e com a ferradura do D. Então, o que eu quero chamar a atenção, eu estou trazendo só aportes teóricos para entendermos o livro didático comumente adotado, né, em Sergipe, ali na região também, Alagoas. Então, eu chamo a atenção aqui, né, que nesse pequeno vídeo, meu objetivo foi ilustrar o modo como os traçados das letras se acomodam em barras, em semicírculos. Não, isso não ilustra a proposta da professora Leonor em Aventuras de Vivi. Em Aventuras de Vivi, que é o módulo 1, que é o livro adotado no primeiro ano, o livro, essa organização de sequências didáticas que a professora criou para esse livro do primeiro ano, também estou trazendo aqui. Um dia nós poderemos falar só do sistema SCLEAR de alfabetização. Estou trazendo Aventuras de Vivi do primeiro ano, porque nós vamos estabelecer uma correlação de organização e estrutura do ensino e aprendizagem da leitura no primeiro ano, através de aportes teóricos da neurociência, ciências da linguagem, educação, psicologia, e o que está acontecendo com esses livros que são comumente adotados em muitos estados do Nordeste, e aqui no Sul também. Ó, no livro Aventuras de Vivi, os grafemas a serem ensinados na primeira unidade, por exemplo, dentre 26 unidades,
são os que ilustram a apresentação da personagem Vivir, que são os grafemas, né, e também as letras, e não correspondem à ordem ilustrada lá no vídeo. Então, na primeira unidade, são esses 3 grafemas que a professora, nós vamos ver por que ela os acomoda lá. As unidades de aprendizagem seguem uma ordem de complexidade crescente que não tem nada a ver com a ordem do abecedário. Fechando essa compreensão dos traços invariantes primários, para podermos chegar ao livro Porta Aberta, de acordo com a professora, é um livro com uma porta muito fechada, né? Então, o que são esses traços invariantes primários? Não se pode desvincular o reconhecimento de quais, quantos e como se articulam os traços que identificam cada letra, dos grafemas que uma ou duas letras realizam. E também não se pode desvincular o reconhecimento nem dos valores desses grafemas, que são os fonemas. Portanto, tais unidades devem ser extraídas de palavras e estas devem ser inseridas em textos que a criança aprenderá a ler numa leitura interativa com o professor. De posse desse conhecimento, nós podemos, juntamente com Scliar Cabral e Derrame, dizer, como o próprio neurocientista fala, do fracasso dos métodos globais para a alfabetização. Eles estão na contramão da ciência em todo o território nacional. Então, os métodos globais, eles desconhecem os limites do processamento neuronal requerido no reconhecimento da palavra escrita, a começar que, no momento de fixação, que são capturados nos sistemas de escritas da esquerda para a direita, né, que é o latino, não mais do que 3 ou 4 letras, e à esquerda do centro da fixação, 7 ou 8 à direita, incluindo os espaços no livro Fundamentos do Sistema Scliar Cabral, a professora coloca lá. Ou seja, método global, a professora também já falou na quarta-feira, é aquele método, é um propósito de ensino, uma metodologia de ensino que trabalha a palavra integralmente, trabalha o parágrafo integralmente, trabalha o texto integralmente. A criança acaba decorando uma série de textos para depois fazer associações. Então, parte do todo sem chegar ao particular. E nós vimos ali que na caixa de letras, essa metáfora, né, a caixa de letras no nosso hemisfério esquerdo, que Derrame coloca, e que ele comprovadamente experienciou, né, no seu laboratório, ela se dá da ordem menor para o maior, não é nem da letra, é do traço para depois chegar na letra. Então, esses autores de métodos globais, eles desconhecem também que os neurônios especializados na região occipito, onde é a região primária da visão, temporal ventral esquerda, deverão aprender a reconhecer os traços invariantes que compõem as letras, bem como os grafemas e seus valores, antes de reconhecerem a palavra escrita, quanto mais uma sentença ou um texto, que é o propósito de um método global. Estou terminando a minha parte 2, né, não posso me estender muito, então eu vou fazer um resumo da parte 2, porque nós precisamos dela para entendermos os livros adotados em Aracaju. Os fundamentos, resumo da parte 2. Levantamos ali, com toda essa discussão, um fundamento teórico que a professora Leonor nos coloca, como é que se diz? Nós estamos vendo ensino e aprendizagem da leitura de menor complexidade cognitiva, que seja mais econômico cognitivamente, que atenda aquilo que é comum numa sala de aula
de crianças de 6 anos é para adulto também, mas nós estamos aqui falando de criança quando começa esse ensino público, né, para essas crianças de 6 anos. Então, vamos estabelecer aqui, ó, o que há de comum numa sala de aula de 20 a 30 infantes de 6 anos, esse processo, atendendo aos quesitos neurobiológicos para o ensino da leitura, atendendo a isso, nós vamos atender aquilo que é comum a uma comunidade de 20, 30 crianças, que como é o processamento neurocognitivo para a aprendizagem inicial da leitura, é comum a criança de todas as classes sociais, a criança de todas as etnias, partindo desse princípio. E quando eu começo de modo inverso, que seria o método global, a criança acostumada com texto, eu já vou ter distanciamentos sociais. Tem criança que os pais, mesmo agora, pais de 30 anos que ainda não leem, tem crianças que não têm livros que circulam na casa dela, então não adianta eu pegar esse todo. Se eu parto desse princípio neurobiológico, eu estou partindo daquilo que há, daquela predisposição neurobiológica que é comum a todos aqueles pequenos na sala de aula. Então, dentro desse princípio, a professora Leonor coloca... Deixa eu pegar... Obrigada. A professora Leonor coloca como fundamento 1 a simplicidade dos traços, né? Se é pelo traço que Derrame diz que se começa esse processamento em que é iniciado, então as simplicidades, fundamento 1, então vamos começar essa primeira unidade de ensino da leitura pelas simplicidades dos traços que compõem cada letra. Por exemplo, retas verticais, no caso da nossa personagem Vivi. Igualdade entre maiúsculas e minúsculas. Então, já estou dizendo por que na primeira unidade a criança começa com os grafemas V ou I, ou I ou U, né? Esses grafemas iniciais. Vivi, dá para fazer assim até, né? V de vitória, paz e amor, né? São duas retas inclinadas, dá para fazer bastante atividades que a professora traz no livro de roteiros, que nós vamos falar num outro momento. Então, fundamento 1, simplicidade do traço. Fundamento 2, o grafema deve representar o fonema cuja realização pode ser articulada sozinha, como o caso das realizações mais contínuas. A professora Leonor sempre traz um exemplo de um resultado de pesquisa da professora Nepomuceno, que quando você pede a um não alfabetizado para dizer quantos sons ele escuta numa palavra como casa, ele vai responder que escuta 2 sons para o não alfabetizado. Ele não consegue apagar a consoante inicial de uma sílaba. Isso foi verificado nos estudos da Nepomuceno. Então, do que eu estou falando? Gostaria que nós nos fixássemos, né, nessas duas figuras aqui menores, tá? À minha esquerda, o modo de articulação da consoante B e o modo de articulação da consoante V, que são fonemas, né? E na decodificação eles são grafemas para as crianças. Então, vamos lá, ó. Os livros que adotam o método global, não é só o Porta Aberta. Em Sergipe tem mais de 6, Sergipe e Alagoas, que tenho 2 orientandas que trabalharam nesses livros, a Débora Santos, que viu em Alagoas, e a Cristiane, que viu em Sergipe. Então, eles trabalham, quando adotado um método global, que parte daquilo que a criança não consegue ver, né? Que é da unidade maior de um todo, eles começam a ensinar os grafemas, aliás, eles nem chamam de grafemas, eles começam a ensinar as letras pela ordem do alfabeto. Então, as vogais isoladamente, depois a primeira letra que a criança é alfabetizada é o B.
A segunda é o C. Olha a letra C. Ela tem valor de S, tem valor de K, certo? É a segunda letra que é ensinada. E na letra B, além de... Nós estamos falando aqui, ó, fundamento 2, que quando dentro de um ensino e aprendizagem de leitura eficiente, o grafema deve representar um fonema cuja realização pode ser articulada sozinha, né? Então, que esse grafema venha representar um fonema de realização mais contínua. Olhe na produção do B, essa gravura menor, o B, ele só é produzido quando nós conseguimos fechar esses dois obstáculos finais da articulação, que são os dois lábios, ó, bola, né? Só vou conseguir produzir o B se eu fechar totalmente, uma oclusão total dos lábios inferiores encostando nos superiores. Essa é a articulação do B. Então, quando a primeira letra, que é o que o método global não usa a palavra grafema, quando a primeira letra é ensinada, já fere esse fundamento 2 aqui, ó. Fonema, ele não pode ser articulado sozinho. A criança não percebe. E quando nós articulamos o grafema, a criança consegue, se nós articularmos nessas primeiras unidades, como o preparo da criança, dessa consciência fonêmica e também da fonológica, nós vamos produzir Vivi, que está aqui embaixo, fazendo esse motorzinho de avião, vi, para ela perceber que tem um som que antecede a segunda sílaba, o segundo fonema. Então, esses métodos globais, que eu já estou adiantando lá a minha parte 3 do livro, quando colocam a letra B como a primeira letra a ser ensinada, eles estão ignorando essa capacidade neurobiológica da criança, né, de percepção. A criança não consegue ter não consegue desenvolver de forma mais proativa, com maior completude, a sua consciência fonológica e nem a fonêmica. Então, ó, lábios fechados e lábios semiabertos, quando eu estou produzindo o grafema, né, ou o fonema na oralidade, este som. Então, fundamento 2 justifica porque a professora optou por esse grafema, e no fundamento 1, iniciar o ensino da leitura com a letra B traz muito problema para a criança, porque não há simplicidade de traço. Nós vimos que a letra B, ela tem uma reta vertical em que um semicírculo à direita é fixado nela, mas em seguida, lá a terceira letra que a criança vai aprender já vai ser a letra D, porque é a ordem do alfabeto. Esse semicírculo vai ter que virar à esquerda desta reta, né? Sem falar que a segunda letra, né, que a ABC, que é o C, ele tem valores diferenciados a depender do contexto linguístico sequente, né? O C, né, o fonema S pode ser em cebola, em caçar político, em caçar animal, certo? Em sapato. Ele tem várias letras para representar esse som. Então, não é o momento de ele ser a segunda letra a ser ensinada para a criança. Certo. O fundamento 3 para uma alfabetização de maior completude, é que este grafema deve ser biunívoco, isto é, e apenas um grafema representa o mesmo fonema, e e apenas um fonema é representado pelo mesmo grafema. Biunívoco, vai e volta, que é o caso do V, certo? Quando que não tem biunivocidade? É quando o fonema, é o caso do fonema S, em português, né? Que
que é encontrado em caçar político, em caçar animal, em sapato, em cebola, em exceção, certo? Então, não há biunivocidade. Então, nesse fundamento 3, até que a letra B, ela é biunívoca, assim como a letra V, né, nos ensinos. Elas representam sempre aquilo, não tem um B diferente. B é B, há uma iconicidade entre a materialização fonética, né, e a escrita. Fundamento 4, o fonema representado pelo grafema, nós estamos falando dos primeiros grafemas a serem ensinados. Qual é a economia linguística, qual é a economia cognitiva que podemos ter disso? O fonema representado pelo grafema não apresenta variantes determinadas pelo contexto fonético, como é o caso do dia e dia. Nordeste é dia, minhas alunas lá. Aqui no Sul é dia. E também, por variedades sociolinguísticas, como é o arquifonema R, de carta, carta, né? Então, esses também não são fonemas que devem iniciar esses fundamentos. Aqui eu apontei 4 fundamentos principais para que a gente vai avaliar e analisar os livros em Aracaju, adotados nos últimos 10 anos, e há outros fundamentos no sistema SCLEAR que, com certeza, vamos ter outra oportunidade para falar deles. Mas aí, estou só trazendo aqui para dizer que existem outros. A professora Leonor também fundamentou essa integração escola, pais e comunidades. Todas as unidades, elas integram, elas contemplam uma educação integral, integrada às artes, à poesia, à educação física, à educação ecológica das ciências da natureza, as demais disciplinas que a criança está tendo, né, já no 2º ano, enfim, aos multiletramentos. Os fundamentos do sistema SCLEAR também, ele está dentro dos aportes dos trabalhos multissensoriais de Montessori. Atividades do livro Roteiros, deixa eu ver se eu já posso falar aqui, que eu vou ter que me adiantar. Ó, esses são os materiais didáticos e de pesquisa que tratam dos fundamentos do sistema SCLEAR de alfabetização, para leitura e para escrita. Nesta minha fala, estou falando só da leitura, porque eu estou confrontando o material da professora Leonor para o 1º ano e o material que Aracaju está usando para o 1º ano também. Então, o livro didático Aventuras de Vivi, esse primeiro aqui à esquerda, maior, ele é o material didático que o aluno traz na sua mochila. Esse segundo ali, ó, Roteiros para o Professor, o segundo livro, Sistema SCLEAR de Alfabetização, Roteiros para o Professor, a professora desenvolveu para cada unidade do livro didático todo um roteiro com muita criatividade de exercícios, e aí a Montessori entra aqui. São de cantigas, de jogos de amarelinha, muitas atividades multissensoriais, proprioceptivas, né, para a criança desenvolver nas unidades que ele tem. Então, é o livro do aluno, o livro do professor, com toda essa riqueza que nós estamos vendo lá. E quem está fazendo pesquisa, que eu tenho em Sergipe, né, 2 dissertações, uma do mestrado profissional e outra as 2 são do mestrado acadêmico, a Cristiane e a Débora, e agora no mestrado profissional, a professora Goretti, que é professora em Lagarto, também já está em fase final de dissertação. Então, para o professor pesquisador, tem esse livro, esse terceiro aqui, Sistema SCLEAR Cabral, que traz esses fundamentos, sobre os quais eu estou falando aqui parte deles. Então, além daqueles 4 fundamentos, essa educação integrada, trabalhos multissensoriais, especificamente no livro ali, Roteiros para o Professor. E a grande riqueza desse livro da Vivi, que o aluno traz na sua mochila,
eu fico muito orgulhosa da capacidade de narrativas da professora Leonora, e toda essa historicidade, a narratividade em torno da personagem Vivi. Nós sabemos que a professora Leonora é uma grande contadora de história. Em 2010, com o livro Sagração do Alfabeto, esse livro ficou entre os 3 melhores, né, no Prêmio Jabuti do Brasil, categoria Poesia, em que ela descreve, e nós tivemos o privilégio na quarta-feira de ouvi-la, ouvir um dos sonetos. São 22 sonetos, celebrando o nascimento das letras do alfabeto, que foi traduzido para vários países aí, inglês, francês, espanhol e hebraico. Então, ela conta em versos decassílabos heróicos, né, o nascimento e como a historicidade de algumas das letras que temos hoje. Então, esses são os fundamentos do sistema SCLEAR. Estou fechando a primeira parte, já estou indo para as considerações finais. Nós, em Lagarto, né, tivemos muitas conversas com os pais, porque é muito difícil. Não é difícil, nós temos que nos fazer claros por que as criancinhas eles perguntam, estão começando então pelo final? A gente fala, não é no final, o V pode ser começo. E aí convencê-los de que a ordem alfabética é para criança alfabetizada. Nós usamos a ordem alfabética para consultar uma lista telefônica, para irmos ao dicionário, não há nenhuma implicação da ordem alfabética para o ensino e aprendizagem iniciais da leitura e da escrita. E aí a Vivi, ela é uma personagem, né? Essa primeira foto aqui à direita, essa interação da Vivi com questões ecológicas, que o livro Roteiros traz, sugerem como é que as professoras devem trabalhar, e aí tem Vivis pequenas, Vivis grandes, e aí tem a amiguinha da Vivi, as Jujus, os Juju, a Fafá, então tem toda uma narratividade dessa grande contadora de história. Aqui eu já mostrei esse módulo 1, né, primeiro ano roteiro para o professor, e primeiro ano o livro do aluno, só estou falando do primeiro ano. Parte 3, né, já estou indo para as considerações finais, né, mais uns 5 minutinhos. Aí eu vou, diante desses aportes que vimos, vamos ver como é que a gente analisa a porta aberta. Esse livro aqui, o que nós analisamos em 2016, é da edição de 2011, e no ano de 2016... ele foi adotado, deixa eu ver meu horário, ele foi adotado, nossa, meu Deus, ele foi adotado em cerca de 34 escolas da rede estadual de Aracaju, certo? O sumário ali apresenta as letras na ordem alfabética, né? E as personagens, não há Vivis, mas as personagens que vão interagir com a criança, olha o nome da personagem feminina, Maria, traça, dicionário. Maria, traça, dicionário, o nome de uma personagem, olha a complexidade. E o amiguinho com quem ela interage é o Lanterninha, deixa eu ir mais rapidinho, e logo nas páginas iniciais do livro, a criança, é ensinada a criança o nome da primeira letra do seu nome, aí ele vai escrever o seu nome, pelo nome da letra que ele conhece, crianças de 6 anos. O alfabeto é apresentado no livro, na ordem do abecedário, e é colocado também na lousa para a criança tenha isso diante de si. Então, e o quadro das vogais e consoantes é colocado em 2 cores, as vogais A, E, I, O, U, e aí já começam os problemas, né? Em uma semana o professor faz aquele ensino das vogais de modo rápido, quer dizer, ele entende como vogais 5 letras, só que nós sabemos que essas 5 letras, elas representam até 14 fonemas entre os vocálicos e os semivocálicos. Então, nós temos 5 fonemas vocálicos orais
A, E, I, O, U. 7 fonemas vocálicos orais. E temos mais 5 fonemas vocálicos nasais. An, em, in, on, E temos as semivogais em mãe, em mão, em pai, né? Nós temos ainda mais 2 fonemas semivocálicos orais, e às vezes orais. Quando eles formam um ditongo, pode ser um ditongo nasal oral. Tá, então, rapidinho, o professor, uma semana, 10 dias, ensina as vogais dentro de 5 letrinhas. Aí a criança não entende nada, porque, por exemplo, aqui esse desenho ao lado, vamos ver ali a Ana. Então, ali coloca, ó, é o A de Ana, é a letra A, mas é o fonema A, não é o A. Então, a criança já não sabe onde é que está o A, que começa Ana. Ainda o Ivo está certinho, o I de Ivo, mas já tem esse problema ali inicial. A primeira letra, né? Então, o ensino da vogal é passado assim naquela rapidez. 5 letrinhas com 14 representações, valores fonêmicos, né? Valores, elas têm ao todo 14 valores, e a criança, aí nesse primeiro mês de aula, a gente já perde, assim, muito das crianças, porque já não entenderam essas vogais, como é que são a leitura das vogais, como é que se dá a leitura das vogais, e aí já parte para a primeira consoante, apresentando as 4 formas ali, cursiva e a outra. Tá? Nós temos ali a maiúscula, uma consoante, uma reta vertical, com 2 semicírculos, e a minúscula com um só. E vai até o Z. Aqui estão as escolas que adotaram em 2016, de acordo com a secretaria. Então, vamos aos resultados e considerações finais. Então, a primeira grande incompletude já vimos aqui por que a letra B dá tanto problema. As autoras demonstram desconhecer o que é um sistema alfabético de uma dada língua, e, no caso, o sistema alfabético do português brasileiro, a começar, ignoram a diferença entre letra e grafema, não é mencionado em nenhum momento. Exemplifiquemos com o caso das vogais. Temos 5 letras para realizar 14 fonemas, cujos traços invariantes a criança deverá aprender a reconhecer, mas elas só funcionarão na condição de grafemas, quando estiverem em palavras escritas. Então, não adianta botar aquele mural enorme lá, das 5 vogais e as demais letras, porque dentro da palavra ela assume valor. O que adiantou colocar lá a letra A com um valor diferente em Ana? Né? Então, há uma contradição muito grande em que a criança se perde realmente. Então, elas só funcionarão na condição de grafemas, quando estiverem em palavras escritas, para distinguir significado, porque lã é diferente de lá, avô é diferente de avó, né? Representando as 7 vogais do português brasileiro e mais 5 das nasais. Além disso, as letras IE, o O, poderão realizar os grafemas semivocálicos, como falei, em mãe, pão. Os princípios do sistema de escrita alfabética não se resumem à direção da esquerda para a direita. Aliás, alguns são da direita para a esquerda, como o árabe e o hebraico. Nem ao da posição que a letra ocupa na palavra. Novamente, o reconhecimento da letra independe de sua posição, mas o valor do grafema, sim, depende da posição que ele ocupa, que é o caso da segunda letra que eles ensinam, que é a letra C, certo? Que tem valor Finalmente, nenhum dos critérios de Sclier-Cabral, que regem a escolha da ordem de apresentação das letras e grafemas, foi seguido pelas autoras de Porta Aberta. Para Sclier, as unidades de aprendizagem devem seguir uma ordem de complexidade crescente, que não tem nada a ver com a ordem do abecedário, iniciando pelas letras e grafemas O, especificamente porque, para reconhecer os traços de tais letras, não é necessário lidar com as noções de lateralidade, direção à esquerda, né, à direita,
aquele semicírculo em relação à reta. Portanto, seu reconhecimento não exige que os neurônios, nessa fase inicial, os neurônios da leitura, tenham aprendido a simetrizar, eles precisam se reciclar para esse tipo de formação. Por exemplo, a criança com 6 anos que chega à escola, se ela pega uma xícara com a asa no lado esquerdo ou voltada para o lado direito, para a criança isso continua sendo uma xícara. Então, precisa ter um tempo para que esses neurônios se reciclem, que nessa aprendizagem abstrata da representação da fala pela escrita, essas distinções fazem a diferença. E a letra B já aparece com essa distinção, né, B e D, logo no começo do ensino, nessas propostas desses livros. Só esse critério já justificaria a alfabetização não ser iniciada pelos nomes das letras, mas há outra razão também fundamental, são os limites de tempo de processamento. Como a palavra bola, a criança fica lá um tempão para dizer bola, B-O-L-A, a criança tem que saber o valor desses grafemas, né, ou da letra que ela está vendo ali, bola. Os resultados evidenciam que essa metodologia fica a desejar. As autoras demonstram que é um sistema alfabético que não reconhecem, que desconhecem o que é um sistema alfabético, em particular o sistema alfabético do português brasileiro, a começar ignora a diferença entre letra e grafema e aderem ao método global de memorização de um texto para a criança que faz de conta que o lê. Na realidade, a criança memorizou o texto e também ela não está copiando, não está escrevendo posteriormente, ela estaria lendo. Considerações finais mesmo, é importante considerarmos os malefícios causados por este livro, que a gente viu ali, né, os resultados da Ana. A criança tem que saber quais são, inicialmente, quantos são e como se combinam esses traços, e aqui eu trago novamente o resumo, né, tem que partir dessa complexidade cognitiva da menor para a maior, a ordem da apresentação das letras, articulação e escuta dos sons individuais, da relação de biunivocidade, se as letras são representadas pelo seu valor. Aí, finalizando, eu vou só uma justificativa, por que eu não abordei a escrita neste momento, que ficará por um outro momento. Não abordamos a escrita, porque o estudo de caso tratou da correlação que existe entre esses 2 livros de primeiro ano. Aventuras de Vivi trabalha a leitura no primeiro, e Aventuras de Vivi trabalha a escrita no segundo ano. E a correlação era de primeiro ano com primeiro ano de porta aberta. E a professora Leonor sugeriu que acrescentasse esses slides aqui finais, realmente num bom momento. Alfabetizar para a escrita é um grande desafio. Ela resume em 2 slides aqui, como o sistema escrita trabalha com foco na escrita. É enorme o desafio que temos pela frente. Tornar os alunos redatores experts, incluídos na sociedade da informação, para que possam se expressar por escrito com adequação, atingindo os fins pragmáticos a que se propuseram quando utilizarem a modalidade escrita. Começa aqui, na alfabetização para a leitura, no primeiro ano, seu aluno já tinha diante de si as letras, as palavras e o texto, e se tratava de aprender a reconhecê-los e compreendê-los. Para escrever, ele está diante de uma folha em branco. Então, por que começamos a alfabetização pela leitura? Porque não existe output, não existe a saída, no caso, a produção escrita sem o output, sem o input, a entrada, as representações, né, mentais do sistema, entendeu? No caso, a leitura. Então, primeiro, a escrita, né, é tida como output. Trata-se de processos perceptivos necessários a uma das fases mais importantes da escrita, a monitoria ou revisão. Ao escrever, o indivíduo precisa saber ler o que está escrevendo.
2, complexidade no processamento da escrita. Os processos envolvidos na produção verbal são de natureza muito mais complexa do que aqueles atrelados ao reconhecimento e compreensão da informação verbal. Na recepção verbal leitura, o texto já está posto. No livro Roteiros, a criança são tiradas cópias dessas letras para que a criança, como não trabalhamos muito a escrita, a junção desses grafemas para a leitura da unidade. Aqui a professora em Lagarto, em 2018, referências. Gente, muito obrigada por este momento. Nós que agradecemos, professora, excelente palestra, acho que ficou bastante claro, né, o método Scler-Cabral, método Scler de alfabetização, e temos algumas perguntas no chat que eu gostaria de fazer para a senhora. A primeira pergunta é da professora Manuela Feitosa. Ela pergunta se existem outros livros, além de Aventuras da Vivi, que utilizam o método, não sei se ela se refere ao método fônico ou o método Scler de alfabetização. E se todos esses livros mostrados estão à disposição do banco MEC para escolha, ou se está apenas no seu estado. Tá, sobre o MEC, esses livros, a professora Leonor começou a primeira prática, né, que a gente começou a desenvolver desses livros, é um projeto da professora, começou em Lagarto em 2017. Então, essa questão está muito incipiente. E a gente sabe, assim, estamos vivendo aqui a pandemia, como é que fica a posição de quem acredita na ciência e de quem acredita naquela tradição. Então, a ciência, ela tem essa resistência em todas as áreas, mas a gente acredita numa perspectiva de que nós vamos, né, com resultados que estamos alcançando em Lagarto, em Tobias Barreto, que é Sergipe, em São José da Laje, que já é Alagoas, onde nós estamos trabalhando o sistema Scler, aquele menininho ali estava lendo em maio, certo? Ele tinha no primeiro ano em maio, ou seja, ele já conseguia ler palavras que ele não conhecia, diferentemente do método global. Ele pega grafemas, une e já com o que ele tem memorizado, ele vai. Então, é um método, como ela falou assim, se antigamente já teve, ou se houve outras abordagens. Toda polaridade é pobre, professora Manuela, né? Toda polaridade é pobre. Nós tivemos métodos fônicos que eles ficaram só na fônica, não abordaram questões de letramento, não abordaram aqueles fundamentos que a professora colocou ali, de integração, de escuta, né? Então, foi assim, o fônico pelo fônico. Esse método global que trabalha, que ele diz que trabalha questões de letramento, mas sem trabalhar questões linguísticas, também está na outra polaridade. Então, realmente, no Brasil, de 2016 para cá, essa é a metodologia, né, como é que se diz? É uma riqueza que a professora Leonor está nos disponibilizando e que a gente espera que realmente tenha governos que entendam, que acreditem e que invistam na ciência. É inovador do que a professora Leonor fez, né? Essa didatização, tanto que a gente reclama, tantos estudos e pesquisas que a gente faz na universidade, nas nossas orientações de dissertações, de trabalhos científicos, e ficam lá na biblioteca da universidade. O professor que está lá na sala de aula não tem acesso, porque ali é um outro gênero de consulta, né? São resultados de pesquisa e ele não sabe didatizar para a prática. Então, essa dedicação da professora Leonor em otimizar essa didatização, isso é ímpar no Brasil. E nós estamos nessa luta para que a gente consiga realmente chegar onde se pretende chegar, porque mesmo assim, Santa Catarina, né, nós somos catarinenses, que está entre os 3 estados com melhor desempenho, como foi colocado na parte inicial,
tá só melhor colocado no ranking, mas nós estamos diante de 40% das crianças que vão para o 4º ano sem ler de modo proficiente. Não sei se eu respondi, professora. Sim, professora, acredito que tenha respondido sim. A professora Adelúcia Farias da Conceição Silva pediu para a senhora explicar novamente a diferença entre letra e grafema, por favor. Tá, letra e grafema. Nós temos, vou começar também sobre, entendendo o fonema e o som, a gente começa a entender melhor grafema e letra. Existe a representação mental, que é o nosso comando cerebral, para que se entenda alguma coisa. Então, a criança, ela tem representações mentais sobre essas menores unidades distintivas que são os fonemas. A criança não diz assim, eu vou sentar na mala, se ela quer dizer sala, ela sabe que a troca de um fonema vai distinguir significados. Então, quando ela vem para a escola com a oralidade, ela já tem essa clareza, né, de que trocar um fonema por outro, ela vai ter uma outra palavra, entre rato e pato, né, ela não diz... Eu vi um rato que batia as asas, então ela não faz essa confusão. Então, se nós entendermos fonema e som, nesse momento aqui que não é tão academicista, ele já está mais direcionado para professores que já estão atuando, então eu tenho a representação no nível psíquico abstrato, esse reconhecimento abstrato internalizado é o nível do fonema. Quando eu materializo essa distinção que eu faço do fonema, eu estou representando materialmente o som de uma representação mental. Isso na fala. Quando eu vou para a escrita, a letra é a unidade concreta que eu tenho. Mas para eu grafar uma letra, eu tenho que ter uma representação mental inicial. Essa representação mental desses traços da letra, isso é abstrato e isso é anterior à letra. Professora, não sei se eu consegui responder isso de um modo mais simplificado, mas tem muita literatura e aprofundamento teórico para você. Tá? Então, são representações mentais e materialidade. Assim como o fonema está para o som, o grafema está para a letra. Satisfeita? Certo. Caso ela não tenha entendido, depois a gente pode tirar as dúvidas por e-mail ou no grupo do WhatsApp. E ou na próxima reunião, quem sabe, né? Tem mais uma pergunta aqui para a senhora, professora. O Samuel está pedindo para a senhora, por favor, explicar de novo a questão do input e do output, para explicar a questão da leitura e da escrita. Certo, Samuel. Vamos assim, ó. Como eu falaria em sala de aula, né, para um grupo assim não tão especializado. Só tem saída se houver entrada, certo? Eu não posso tirar nada de algo se eu não coloquei lá, certo? Eu não posso pegar aqui o meu notebook e procurar as fotos da professora Michele, porque eu não coloquei aqui, certo? Não há entrada, então não haverá saída, certo? Então, as representações mentais das letras, né, quando eu estou decodificando essas letras, eu estou criando no meu cérebro as estruturas grafêmicas dessas representações, certo? Então, eu vou criando essas representações mentais que se dão no processamento da leitura, para que depois as representações são inputs, são entradas, né? Vou aprendendo os traçados das letras, o valor de cada grafema, vou colocando entradas no meu cérebro, para na hora de eu escrever, eu procurar o meu cérebro e lá elas estarem. Um outro exemplo assim, a escola geralmente não faz a diferença entre escrever e copiar. Na escola brasileira existe muita cópia.
Aí põe lá na lousa enorme, terminou a lição, a criança copia da lousa. Tem uma historinha bonitinha no livro didático, lá de 10, 15 linhas, historinhas longas, a criança vai lá e copia. Então, copiar é Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Não quer dizer que a criança que copia, ela esteja escrevendo. Quando nós vamos escrever alguma coisa, Samuel, eu fecho meus olhos, certo? Eu fecho os meus olhos e procuro dentro do meu cérebro a representação mental para eu escrever alguma coisa, certo? Então, eu vou escrever sobre o meu final de semana. Então, quando eu vou escrever a palavra hoje, eu já tenho essa saída do meu cérebro, porque anteriormente eu coloquei a entrada, que são através do reconhecimento dos traços das letras, né, que eu vou aprendendo a ler. Então, para eu escrever, eu tenho que saber ler. Não existe, quem não sabe ler, não sabe escrever. Quem não sabe ler, copia, tá? Não tem, eu tenho que ter a leitura, para eu ter essas representações mentais, para eu escrever. Não existe escrita sem leitura, tá? Eu não posso escrever, aí meu recurso vai ser copiar. Então, para copiar, eu tenho que ter algo em frente à minha visão, fora de mim, não internamente. Eu tenho que ter algo em frente de mim para eu olhar lá e ver que a letra A é um triângulo que é cortadinho no meio. Então, eu olho lá e copio, fora do meu cérebro. Então, temos que ter uma diferença, temos que entender, assim, com muita clareza, a diferença entre copiar e escrever. Eu só escrevo se eu souber ler, porque eu já tenho internalizado previamente todos esses traços e os valores desses grafemas, dos fonemas, né, representados por grafema. Então, Samuel, e os demais que me perguntaram, né, eu vou deixar o meu e-mail com a professora e a gente, se eu não conseguir ser clara, a gente consegue em outro momento, certo? Ou seja, não tem saída se não houver entrada. Vamos pensar, lembrei aqui do exemplo, vamos voltar para o Tarzan. Tarzan, certo? Por que Tarzan não falava? Porque ele não tinha input. A fala é o output auditivo, certo? É o output acústico, né? Então, se o Tarzan não falava, porque ele não tinha representações mentais da fala, então ele não conseguia, se ele não tinha entrada, né? Se ele não tinha entrada, ele não ia ter a saída. Se ele não tem input, ele não tem o output. E isso é na oralidade, eu tenho que estar exposta a uma comunidade de fala para eu conseguir ter a minha saída, meu output. E na leitura é a mesma coisa. O input auditivo que o Tarzan não tinha, a criança que não aprende a ler, ela não sabe escrever, certo? Perfeito, professora, ficou bem claro, né? Acredito que todos tenham entendido o fato do sistema Clear começar pela aprendizagem da leitura e não da escrita, né? Como nos outros sistemas de alfabetização. Tem uma pergunta aqui sobre alunos surdos, é a da Ana Paula Silva. Ela quer saber se o sistema Clear inclui alunos com deficiência e, no caso do aluno surdo, como proceder? Sim, o sistema Clear, a gente fala sorrindo, né? Estou vendo aqui a Vânia Oliveira ali trazendo a Vivi para a imagem. Nós trabalhamos com uma alegria, né? Com o sistema Clear, porque a gente vê resultado, a gente acredita, a gente vê profundidade. Então, o sistema Clear, ele atende, sim, ele para crianças surdas, eles não trabalham, né? Com a unidade mínima deles, não vai ser o fonema. É outra unidade, né, Kirema? Mas atende também a especializações, né, assim, recorrentes na aprendizagem. O sistema Clear, além de ele ser mais econômico cognitivamente para essa aprendizagem escolar padrão, para as diversidades, ele também é o que tem mais completude.
Então, ele compreende também. Claro que todo o processo de aprendizagem não padrão, não vou dizer, usar o termo não padrão, ele é mais lento, né? Mas, olha, os roteiros que o professor recebe, ele também tem atividades que desenvolvidas, né, de acordo com o problema da criança, com certeza os resultados serão muito mais promissores do que abordagens como a do método global. Inclusive, para complementar a resposta, eu vi a professora Leonor essa semana ensinando a técnica de degraus, que pode ser aplicada para alunos surdos, para ensinar a entoação do português. Então, através de uma dramatização, né, numa escada, as crianças surdas podem perceber a melodia, né, do português. Achei muito interessante. Bem lembrado, Pois eu gostei bastante. Uma última pergunta, professora, eu sei que a senhora já está cansada, mas do Gregory Lima. Ele quer saber se o sistema SCLEAR dá conta das variedades sociolinguísticas das crianças, especialmente as do interior. Olha, essa pergunta é até gostosa de responder. É claro, ele é firmado dentro dos aportes das ciências da linguagem. Quando nós apresentamos lá o quarto fundamento de que nós temos que ver grafemas, né, que não dependam, que não promovam tanta alofonia como o R, né, do português brasileiro e tal. Ele atende diretamente às diferenças regionais com respeito, né, com respeito e com atividades que atendam essas variedades regionais, étnicas, diretamente ligada. A professora Leonor foi a Ana Paula que perguntou, não. Quem que perguntou o último? Foi o Gregory. O Gregory. Aquele livro que eu apresentei lá, para quem quer ser pesquisador, Sistema SCLEAR de Alfabetização Fundamentos, a professora tem uma unidade inteira lá explicando a importância que a sociolinguística exerce para as ciências cognitivas, para o trabalho do ensino e aprendizagem de leitura e escrita. Você não vai avançar se você não tiver esse mapeamento, esse esclarecimento das diferenças sociolinguísticas, das diferentes variedades sociolinguísticas no contexto da sala de aula. É uma proposta de muita inclusão, entendeu? Não há como nos desviarmos dela. Exato. Inclusive, toda vez que a professora Leonor, né, vai apresentar um novo grafema no livro dela, né, um livro didático, ela sempre faz esse parêntese sobre as variedades sociolinguísticas, né? Então, na hora de você produzir, né, as consoantes, né, até mesmo as vogais, e o professor, então, deve ficar atento, né, para saber qual é a variedade linguística dos seus alunos. Pode ser que tenha alunos que falem variedades diferentes, né? E aí esses alunos vão ter as suas pronúncias diferenciadas, a diversidade linguística dentro de sala de aula, né? E o método consegue contemplar essa diversidade muito bem. Você lembrou bem, né? Porque o que a professora Michele está fazendo, lembrando, é que a professora Leonor, ela da formação virtual na terça-feira, né? São 90 minutos de formação nas terças para professores que trabalham o segundo ano escrita e na quarta-feira para professores lá do Nordeste que trabalham o primeiro ano. E aí é muito bonitinho as produções das terças-feiras, aí a professora no final da aula começa a ver, são muitos textos de agradecimento dos alunos que escrevem muito bem, mas aí sempre lá na revisão a gente vê assim os traços da fala sergipana, que aqui no Sul a gente apaga mais
a velar do verbo, né? Cantar, dormir, mas lá eles apagam também 2 substantivos. Então, aí eles falam o ventilador, do trator. Então, é muito bonitinha. Então, esse respeito que a criança materializa na escrita, a fala que ela vê dos pais, da mãe. Então, há todo o encaminhamento direcionado para isso, né? Sobre escrita. É com muito respeito que a orientação, né, dessas sequências didáticas propostas no livro de roteiros para o professor, a sociolinguística, ela fica ali em evidência. Com certeza. Aí eu só gostaria de fechar, né, com os comentários da professora Vânia Oliveira e da Maria Goretti, né, lá de Sergipe. Elas estão dando muitos parabéns para a senhora pela sua palestra e aqui externando o amor delas e das crianças pelo sistema SCLIA e tudo que a senhora e a professora Leonor têm feito. Muito obrigada. Só esclarecer, né? Marileia não faz nada. Né? Eu sou aqui igual a vocês, estou transmitindo. A gente tem agradecimento integral a essa grande emérita, né? Que estendeu até nós todo esse tipo de formação. O nosso agradecimento é à professora Leonor, realmente. Muitas palmas, muitas pessoas agradecendo.